Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente já teve um episódio um pouco sobre isso, mas a gente resolveu gravar um episódio específico sobre uma forma de tratamento, que é uma maneira bastante fundamental para a gente lidar com os transtornos mentais, que é uma forma de psicoeducação. Então, tem um episódio que a gente falou sobre psicoeducação. Toda a ideia deste podcast é a psicoeducação, que é informar de maneira correta, válida, sensata, a respeito de temas que são importantes relacionados à saúde mental. E isso faz parte de uma informação global, como a gente faz aqui no podcast, como tem no nosso Instagram e assim por diante. E também faz parte do tratamento do transtorno mental em si, na hora que a gente está ali lidando com um paciente, com uma família. E um transtorno mental que precisa de psicoeducação é o transtorno da personalidade borderline. Essa psicoeducação tipicamente vai envolver a família, é bom que envolva a família. E existe um programa específico de psicoeducação para familiares de pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, que se chama Family Connections, português, conexões familiares, que visa, o nome próprio diz, contribuir para a conexão saudável entre as pessoas, nesse contexto de uma pessoa que tem personalidade borderline, que com frequência precisa de cuidado, de uma forma específica de cuidado, e contribuir para que os familiares entendam melhor o que acontece e que adquiram conhecimento, mas também, muito importante, que não adquiram só conhecimento, mas que adquiram habilidade. Eu estou aqui com o Marcos e com o Marcelo, que é importante dizer, contribuíram enormemente para que esse tratamento fosse trazido para o Brasil em 2019. Ou seja, isso não é algo que está prontamente disponível, é algo que tem uma contribuição dos nossos dois queridos aqui, co-hosts do podcast, para que isso tivesse essa disponibilidade e a gente, que trata pacientes com personalidade borderline, ver a quantidade de pessoas que foram formadas e que quantos grupos já foram oferecidos desse tratamento tão importante. Olá pessoal, prazer estar aqui falando sobre esse tema que, como o Pedro comentou, o Family Connections ou Conexões Familiares foi trazido para o Brasil pelo nosso grupo aqui da Universidade de São Paulo, o Eduardo Martinho, o Marcelo e eu, e dentre outros. E é interessante que a gente conheceu a Luciana Payne, que é ainda uma das treinadoras oficiais do Family Connections, em um congresso nos Estados Unidos, o Congresso Norte-Americano de Transtornos de Personalidade. A gente viu uma pessoa apresentando uma palestra com inglês impecável, mas ela chamava Luciana, o nome em português. A gente falou, poxa, será que ela é brasileira? E a gente foi conversar com ela. E a gente descobriu que ela era brasileira, que morava nos Estados Unidos, é uma psicóloga, e que ela trabalhava com o Alan Frusetti, que é um dos criadores do Family Connections, junto com a Perry Hoffman. E foi aí que a gente convidou a Luciana para vir para o Brasil em 2019, dar o primeiro curso de Conexões Familiares. Foi um curso, inclusive, gratuito lá no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E o que é o Family Connections? Então, ele é um curso que fornece educação, a psicoeducação, mas ele vai além disso. Ele também faz um treinamento de habilidades e também tem como objetivo construir uma rede de apoio para esses familiares, que são familiares de portadores de transtorno de personalidade borderline, ou não necessariamente que tenham um transtorno borderline também, mas sim familiares que tenham traços borderline ou até uma desregulação emocional grave. E ele é um curso baseado em evidência, ele é um tratamento baseado em evidência. Existem estudos que mostram como isso reduz estresse, luto, sintomas relacionados ao trauma, que é muito comum nesse grupo familiar. Geralmente são 12 sessões, de 2 horas, tem lição de casa, então requer, assim, de alguma forma, uma certa participação, porque tem um aprendizado. E, de forma geral, o Family Connection ele foi criado como para ser oferecido sem custo ou com custo simbólico. E, na origem, o Family Connections, inclusive, ele foi criado para que os familiares se formassem e conseguissem dar os cursos também. E que a gente sabe que, poxa, seria realmente o mundo ideal para a gente treinar os familiares para dar. Muitas vezes terapeutas, psiquiatras acabam dando, aumentando assim o pool assim, de profissionais e de pessoas disponíveis para dar o Family Connections. Então é isso que é o Family Connections. Então é importante a gente falar para vocês assim, como é que funciona esse curso, que ajuda muito no tratamento de pessoas que têm transtorno borderline.
Bom, pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês. E que nem o Pedro muito bem disse, bom, o Family Connection é uma das estratégias de psicoeducação, né? Quer dizer, algo que a gente acha extremamente relevante para o nosso podcast, porque, bom, é de fato relevante para a saúde mental. Tem informações. E o Family Connections, ele realmente acaba trazendo muitas informações de maneira estruturada para os pacientes. Lembrar que o Family Connections, felizmente, agora que nem o Marcos contou a história, está disponível no Brasil e em outros mais de 30 países. E nesse Family Connections, os familiares, eles se reúnem junto, né, com uma pessoa que lidera o grupo e uma pessoa que co-lidera o grupo, que pode ser profissional ou não, e por 12 sessões, né? São 12 sessões que os familiares fazem, e o interessante é que também tem o manual, né? Tem um manual, uma apostila que os familiares usam ao longo do curso, e então é extremamente organizado. Agora, que nem o Marcos falou, é interessante que os familiares eles ficam muito aflitos, né? Muito perdidos nesse começo desse tratamento, e você, além de prover informações, bom, além disso, eles conhecem outros familiares que estão passando pelas mesmas dificuldades. Isso acaba sendo muito rico, porque você vê que você não está sozinho, né? Você não está sozinho nisso. E um ponto também interessante é que esses conhecimentos de família, por exemplo, para quem ainda não está fazendo conexões familiares, tem outras coisas que podem ir já lendo sobre o assunto, né? Não é sobre Family Connections especificamente, mas vale a pena dizer que no próprio site oficial da NEA-BPD, que é essa Associação Mundial de Familiares, Parentes com Transtorno de Personalidade, tem também guia de família, né? Que tem disponível, inclusive, em 6 línguas, inclusive português, né? Que o nosso grupo também traduziu. Então tem lá, né, de graça a informação. Se você digitar no Google Guia de Família e Transtorno Borderline, os familiares podem ler. Então a gente acredita muito nisso, né, de que quanto mais informação de qualidade sobre esse assunto, melhor. Vale a pena também comentar que tem estudos mostrando que psicoeducação em transtorno borderline melhora, inclusive, sintomas, né? Então acho que é sempre fundamental ter informação de qualidade. É importante também dizer que hoje, conforme isso foi introduzido no Brasil, a gente conseguiu aí fazer um grupo, que é o FC Brasil, que tem inclusive um site, o site é fcbrasil.org.br, que conseguimos reunir informações em geral, inclusive contamos aí com a participação muito essencial das pessoas também do Paradigma, do DBT Lab, dentre várias pessoas assim importantes aí que contribuem hoje para a disseminação do FC Brasil. Então, quem quiser mais informações em português, o fcbrasil.org.br. E a questão central, né, de esses 3 componentes, né, psicoeducação, habilidades e comunidade. É importante oferecer informações corretas, precisas e úteis, em contraste com uma abundância de informações que são imprecisas ou incorretas, são inválidas e são informações às vezes muito deletérias a respeito dos transtornos mentais, né? E a questão envolve que o material ali dedicado para os familiares, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento e aplicar um grupo, é um material que ele visa uma construção de habilidades que é inviável que a gente exija que um familiar tivesse. Então, no fundo, a gente está ali trazendo para os familiares um material rico e que pode transformar permanentemente a relação da família. Então, oferecer para as pessoas que eles estão numa situação de desamparo, tentaram tudo que estava ali à disposição delas, fizeram o melhor que podiam, mas que estão submetidas a uma situação desafiadora, né? Essa é uma questão muito clara, olhando retrospectivamente, né, do nosso treinamento como profissionais de saúde mental, de como que o treinamento para gerenciar um caso de um paciente com transtorno de personalidade borderline, de lidar com desregulação emocional, isso é transformador para nós profissionais de saúde, porque não é algo que é óbvio, não é algo que a gente vai conseguir ali pelo caminho das pedras com puro bom senso. É algo que vai precisar de um certo treinamento se partir de certas premissas. Se é transformador para nós, que a gente adquire uma habilidade, compreende como funciona e adquire autoconfiança para lidar
com situações desafiadoras e contribuir positivamente para os pacientes, a impressão que dá ao longo do curso é que muitas das pessoas também adquirem essas habilidades, adquirem autoconfiança para lidar com os seus familiares e voltar a ter relações satisfatórias, né? Pois é, Pedro. E algo interessante para se falar, bom, primeiro, que nem o Marcos disse, né, no ufcbrasil.org.br você tem as informações sobre o tratamento, ele é gratuito. Isso é um ponto importante para esclarecer. Tem uma fila de espera, claro, né? Que você acaba entrando através do e-mail, né? contato@ufcbrasil.org.br. E contando um pouco do que seria o tratamento, né? Para as pessoas saberem. São realmente essas sessões em grupo com os familiares. Duram cerca de 2 horas, mais ou menos. São 12 sessões acompanhados de uma apostila. Pode ser presencial ou online, dependendo da disponibilidade do grupo. E daí, qual que é o objetivo do programa para as pessoas? Fornecer as informações para os participantes, muitas vezes pais dos pacientes ou cuidadores, e ajudar eles a lidarem com os próprias emoções e comportamentos, ajudarem eles a lidarem e auxiliarem o seu parente com desregulação emocional ou transtorno borderline, e também um aumento de suporte social, ou seja, você está num grupo que está se ajudando a juntos vencer esse desafio de um transtorno que gera muitos prejuízos e muitas dificuldades. E tem módulos, isso que é super interessante, é extremamente organizado. Você tem um módulo que você vai aprender uma visão geral sobre o problema, tem um módulo de educação familiar, um módulo de habilidades de mindfulness, já gravamos vários episódios sobre mindfulness, ou habilidades para melhorar o ambiente familiar, tem um módulo para habilidades de validação, tá aí, já gravamos vários episódios, um episódio no mínimo sobre validação, e um módulo último de gerenciar problemas complexos que vão surgindo, como você pode gerenciar. Então é um programa bem completo, né, e ainda por cima baseado em evidência, mostrando resultados, né. Marcelo, um dos diferenciais, né, mesmo do Family Connections, além da psicoeducação e da educação, que vão envolver psicoeducação básica sobre o transtorno borderline, mas também sobre desregulação emocional. A gente tem também um episódio sobre desregulação emocional, sobre o modelo biosocial, ou seja, como que surge essa desregulação emocional. A gente também tem um episódio sobre isso, mas também o diferencial vão ser o quê? As habilidades, ou seja, o que os familiares podem fazer. E isso é feito de uma forma muito estruturada, porque os familiares eles ficam sem saber, né? Quer dizer, como que eu vou agir? Muitas vezes eles estão nos nossos consultórios, eles descrevem uma situação e falam, o que eu faço? E muitas vezes não é tão simples assim. Quer dizer, existem várias habilidades básicas que vão ser fundamentais para o familiar decidir como agir frente a esses comportamentos desafiadores, como autolesão, crises eventualmente emocionais ou de raiva, ou questões de relacionamento em pessoas que têm desregulação emocional grave, né? E o primeiro ponto da psicoeducação é fundamental. Por quê? Porque se você consegue entender o que acontece com o seu filho, com o seu familiar, com o transtorno borderline, você vai ter uma visão diferente sobre o que ele tem, né? Muitas vezes a gente fica muito focado nos nossos julgamentos sobre aquela pessoa. E quando você começa a perceber, poxa, ela tem um transtorno mental, esse transtorno mental funciona dessa forma, eu tenho uma nova linguagem sobre como descrever o que acontece. Isso por si só já pode reduzir um pouco a tensão entre o familiar e o portador de transtorno borderline. Mas vão existir várias habilidades. E uma habilidade que eu acredito que seja muito interessante é justamente a habilidade dos pais ou dos familiares se regularem. Porque isso é um princípio que a gente usa no nosso consultório também. Quando você está frente a uma situação desafiadora que causa muita ansiedade, o primeiro ponto é você se regular. Você, de alguma forma, perceber o que está acontecendo, respirar fundo e não agir impulsivamente. Um cirurgião vai fazer a mesma coisa. Quando ele está ali na sala de cirurgia, acontece algo inesperado, né? Senão ele não vai conseguir ali tomar a melhor decisão. Então o Family Connections ele tem essa questão de ser para os familiares. A evidência hoje principal do Family Connections é isso melhora os sintomas nos familiares de portadores com TPB, certo? É um grupo que só os familiares ficam, quer dizer, o paciente ele não está presente. Por quê? Para justamente eles ficarem mais à vontade para falar sobre a própria experiência e eles treinarem mesmo, né? Então, isso eu acho uma sacada muito genial, na verdade, dos dois criadores, né? A Perry Hoffman, inclusive, que é uma das criadoras, tem uma experiência, né, com familiar, inclusive, aberta, quer dizer, isso ela fala. Então, esse é o primeiro ponto do Family Connections, quer dizer, o que os familiares vão poder fazer para
se autorregular e a partir daí tomar a melhor decisão. Por isso que vai envolver muito trabalho mesmo, vai envolver uma postura ativa do próprio familiar para aprender a melhor forma de lidar com essas situações desafiadoras. Pois é, um comentário, de certa forma, à parte, né? Também sobre esses criadores do Family Connection, que que nem você comentou, Marcos, tem a Perry Hoffman, e o outro que nem também já comentado é o Alan Frosetti. A gente acabou se interessando muito pelo trabalho deles, porque o Alan Frosetti, no caso, pegou vários princípios e elementos da terapia comportamental dialética e trouxe eles de maneira extremamente sucinta e prática para como lidar com situações de conflitos, por exemplo. É interessante que o trabalho dele vai, inclusive, além do Family Connections. Por exemplo, ele tem um livro que eu imagino que a gente comentou em algum outro episódio, que é o Casais em Constante Conflito, que também é um livro que a gente traduziu pela editora Rograph dele. Então, assim, ele é um pesquisador e clínico que se debruçou muito nessas situações de altíssima emocionalidade em relações e como lidar com isso. Pessoas que se amam, mas ao mesmo tempo estão em bastante conflito, seja na situação clássica da desregulação emocional, do transtorno borderline, mas em outras situações, como casais em conflito, que é algo mais comum. Então, ele tem toda essa bagagem de como estratégias simples de lidar nessas situações de conflito, com validação, com diminuir julgamentos, com ouvir, uma escuta atenta. E ele acabou se debruçando sobre isso e trouxe bastantes frutos, né, esse trabalho dele. Quer dizer, a ideia de que um tratamento voltado para as relações, né? Então, é interessante essa perspectiva, porque naturalmente, claro, tem essa ideia de que os pais devem se regular. E a gente tem um tratamento para a depressão em uma pessoa, tratamento para a ansiedade em uma pessoa, tratamento para transtorno bipolar em uma pessoa. Mas e o tratamento da relação? E o tratamento do vínculo? Né? E isso é uma questão fundamental. Para quem ouviu os nossos episódios sobre personalidade borderline, certamente se recorda de como que é um transtorno mental cujo funcionamento ele é interpessoal, é desregulação emocional, tem emoções muito intensas, turbulentas, com uma série de desregulação comportamental, desregulação cognitiva e assim por diante. Porém, isso tudo emerge no contato interpessoal, em formas específicas de contato interpessoal, né? E tudo isso é explicado ali no começo do programa. Tem um módulo muito sobre o que é o transtorno da personalidade borderline, como funciona, como é que é o mecanismo de surgimento dessas manifestações clínicas ao longo do desenvolvimento. Então, essa primeira informação que a pessoa tem, que recebe ali, e é bastante informação. É um programa psicoeducacional que tem bastante informação, que tem muita coisa que as pessoas precisam saber, né? Então, muitas vezes não vai adiantar ler uma coisinha aqui e acolá. No fundo, olha, tem um conteúdo considerável ali. E isso vai permitir que, ao olhar um outro ângulo para aquela situação clínica, para as manifestações clínicas do familiar, para o familiar como ser humano, o indivíduo vai ter a oportunidade de assimilar habilidades. E essas habilidades fundamentais que vão envolver habilidades de mind, vão envolver habilidades de tolerância própria mais tarde, regulação pessoal e habilidades de resolução de problemas, porque pode parecer para algumas pessoas ali, você começa a aprender a resolver problemas. Nossa, a tradição de terapia de resolução de problemas é gigantesca, porque a bem da verdade as pessoas com muita frequência não sabem resolver problemas, né? Quer dizer, ali conhecimentos sobre o assunto são importantes, mas como o Marcos falou, é o último módulo, né? Que ele exige muita coisa anterior. Às vezes as pessoas vão resolver, tem um afã de resolver o problema de uma maneira que não considera outros fatores, não considera o funcionamento de uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, não considera a sua propensão natural ao julgamento, não considera a sua própria desregulação emocional tão frequente entre familiares em momentos tão desafiadores como aqueles na frente de uma pessoa que está desregulada, que está com risco de suicídio, tem autolesão, que está com momentos de raiva muito exacerbada. Quer dizer, vai às vezes resolver o problema de uma maneira muito automática, não é uma coisa que costuma funcionar. E é muito interessante porque, naturalmente, a gente, como clínico, fazer a formação e conhecer o Family Connection também melhora nossas próprias habilidades para lidar com os nossos pacientes, para oferecer para os nossos pacientes um bom tratamento, né? Essa parte da relação no Family Connections, ela é central. Como vocês mencionaram, quer dizer, veio da DBT. Quer dizer, o Alan Frosetti, ele é um
baita terapeuta de terapia comportamental dialética e com um trabalho em casal, como o Marcelo comentou. Então, é interessante que o mindfulness, né, que também a gente falou bastante de mindfulness em episódios prévios, que é essa capacidade nossa de focar a nossa atenção no presente momento sem julgamentos, vai ser aplicado no Family Connections na relação. Então, o Frusetti, ele chama isso de mindfulness da relação. Como que você vai focar essa sua atenção, essa forma de focar a atenção no outro, sem julgamentos, observando o comportamento de forma bastante descritiva. Claro que os julgamentos vão surgir, mas de alguma forma a gente não vai ficar preso a eles, a gente vai notar que eles são julgamentos. E nessas situações de muito estresse e conflito, os julgamentos eles estão brotando o tempo inteiro. Então vai ter lá um módulo do Family Connections de mindfulness das relações e como treinar isso. Então é algo muito prático que funciona, a gente percebe como funciona, mas assim, sem dúvida, para chegar até a resolução de problema tem muito trabalho anterior, né? Quer dizer, como você reduz o estresse na família, um dos pontos importantes, quer dizer, a gente tem que reduzir aquela temperatura emocional. A gente está num ambiente caótico, conflituoso o tempo inteiro, todo mundo gritando, a gente já vai ficar mais vulnerável emocionalmente. Então, é uma pedrinha em cima de pedrinha para construir até chegar a uma relação mais saudável e você conseguir ser mais efetivo com o familiar aí que está sofrendo, né? Então, é um programa muito interessante e a gente recomenda aí que vocês conheçam mais aí por todas essas fontes que a gente citou. E pessoal, gostaria de deixar um agradecimento a pessoas que foram fundamentais em implementar o Family Connections no Brasil. Quer dizer, pessoas que são do DBT Lab, do Paradigma, como a Águida, tem a Ana Luísa, tem a Andrea Vargas, tem a Isabela Tortorella, né? Tem também a Liane Darras, a Júlia Fanton, a Luciana Payne, que é essa psicóloga que a gente comentou dos Estados Unidos, que foi a pedra fundamental. E, claro, todas as pessoas do ADRE também, que é esse ambulatório para o desenvolvimento dos relacionamentos e das emoções da USP, que a gente faz parte também, como o Eduardo Martinho, tem também o João Cronenberger, também tem a Natália Saldanha, que são pessoas que foram fundamentais. Tem também a Mariana Santaella, que foi fundamental também em organizar todo esse processo. Então é importante deixar que esse é um trabalho em conjunto e que muitas pessoas hoje estão envolvidas na disseminação no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio aqui sobre esse tema importante, Family Connect, também a maneira de divulgar um trabalho fundamental aí, que foi pioneiro aqui no Brasil pelo Marcos, o Marcelo e o Martinho, o pessoal do ADRE. A ideia é mostrar para vocês opções de tratamento e sempre fornecer psicoeducação de qualidade. A gente aguarda os comentários, sugestões e outras coisas que vocês queiram dizer aqui, ou mandar no Instagram. Tem gente que escreve ali no aplicativo do Spotify. Ali, infelizmente, a gente não consegue responder, tá? Então, se a gente não responde, não fique bravo. A gente não tem como responder, mas no Instagram a gente tá lá, a gente pode responder e tal. Muito obrigado pela atenção e audiência. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, abraço. Um prazer, pessoal, estar aqui. Abraço.